Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui novamente pra continuar o assunto sobre sonhos, porque muitas pessoas me mandaram direct, certo? Me fazendo perguntas, e aí eu reuni os assuntos que foram mais perguntados, e aí eu tô trazendo esse resumo aqui pra vocês, certo? Então assim, uma coisa que eu quero falar, muitas pessoas procuram a casa espírita pra saber o que foram em outras vidas, né? Qual é o seu passado, de outras existências, o que foi que fizeram, quem foi que encontraram, que não encontraram, que desencontraram. E aí tem essa curiosidade. Mas eu dou uma dica e vou mandar real pra você agora. Nem sempre você vai precisar ir à casa espírita para você saber do seu passado. Basta você prestar atenção nos seus sonhos, em especial os chamados sonhos repetitivos. Preste atenção, mas quase todo mundo tem um sonho que ele acontece de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, 1 ou 2 vezes por ano, certo? Então, preste atenção nesse sonho repetitivo. Esse sonho repetitivo significa dizer que é uma lembrança de outras existências e que ela se manifesta de vez em quando, né, na sua memória atual. Então, assim, a nossa mente espiritual é como se fosse dividida em vários arquivos, certo? E muitas vezes um desses arquivos vem à tona e a gente acaba trazendo essa lembrança. O que é que acontece durante o sono? Durante o sono, como eu expliquei no vídeo anterior, você se afasta do corpo físico, então você recobra, né, a sua memória espiritual, não na sua totalidade. Mas muitas pessoas durante o sono começam a relembrar de vidas anteriores. E aí, a gente tem esse chamado sonho repetitivo, que é essa memória de vidas passadas, certo? E que ela se manifesta quando a gente está no plano astral. Observe o seu sonho repetitivo. Nesse sonho repetitivo, pode acontecer várias coisas. Você pode encontrar a mesma pessoa sempre, ou as mesmas pessoas sempre. Você pode visitar os mesmos locais, ou o mesmo local, várias vezes. Você pode encontrar inimigos que te perseguem, certo? Você pode encontrar pessoas muito queridas, certo? Então, presta bem atenção no sonho repetitivo que você tem, geralmente desde a sua infância. No meu caso, eu tinha um sonho repetitivo. Desde pequena eu sonhava com um gato, animal, né? Um gato. E geralmente eu sonhava com ele como? Ele acima de mim, ou seja, ou ele em cima do muro, ou ele no teto, no telhado, ele olhando para mim fixamente, com os olhos brilhando. E no sonho eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar, e eu ficava paralisada olhando para o gato. E aí, no final do sonho, ele pulava em cima de mim e eu voltava pro corpo físico super, hiper, mega assustada. E eu tinha a chamada paralisia do sono, né? Que a ciência chama de paralisia do sono, quando tem aquele momento em que a gente tenta acordar e não consegue, o corpo fica paralisado. Para o espiritismo, muitas vezes isso acontece quando você tem um sono perturbador e aí seu espírito sente a necessidade de retornar ao corpo bruscamente, rapidamente, e aí causa esse impacto energético. No meu caso, eu tinha esse sonho que me causava muita aflição. Então, quando eu retornava para o corpo físico, eu retornava aflita e eu tinha um alto grau de impacto de impacto energético por retornar ao meu corpo físico de forma brusca, e eu tinha aquele momento de paralisia, né? Eu ficava parada alguns segundos e depois que eu conseguia me mover. Depois que eu comecei a estudar o espiritismo, que eu fiz o chamado estudo sistematizado da doutrina espírita e comecei a participar das sessões mediúnicas, com o tempo a espiritualidade foi me explicando o que aconteceu, né? Esse animal, esse gato que aparecia para mim, era a forma como um dos meus inimigos de outras vidas se manifestava para me assustar, certo? E aí, com o tempo, com o estudo sistematizado da doutrina, com as orientações, com a minha mudança de vibração e a minha consciência, eu não tenho mais esses sonhos há mais de 15 anos, certo? Então, você quer saber algo da sua vida passada? Observe os seus sonhos repetitivos, que são aqueles sonhos que a gente tem geralmente desde a infância e que eles se repetem em períodos, certo? Digamos assim, aleatórios, mas que você sempre tem esse sonho. Então,
presta atenção. Como eu disse, você pode encontrar pessoas, observa local, certo? Aquele local que você sempre visita, ele é alguma parte importante do seu passado, certo? O outro tópico também é a questão de, me perguntaram, Neuza, inimigos de vidas passadas se manifestam em sonho? Sim, se manifestam sim. Geralmente em situações de perseguição. Geralmente eles nos perseguem. Eu conheci uma menina que ela tinha um caso que ela sonhava sempre com um obsessor, com um espírito correndo atrás dela, com uma pessoa correndo atrás dela com uma faca para matá-la, certo? Então assim, ela tinha esse sonho repetitivo e essa situação era sempre igual. Essa pessoa correndo atrás dela. Então, pode ter várias situações, ou pode ser seu inimigo aparece correndo atrás de você com algum instrumento para te furar, para te cortar. Ele pode geralmente também tentar te sufocar, é um caso bastante comum. Muitas pessoas têm esse sonho repetitivo com uma pessoa supostamente enforcando ela, certo? Você pode estar em alguma outra situação e que você se sinta perseguido, que você se sinta vigiado, que você se sinta de alguma forma preso em alguma determinada situação. Então, sim, nossos obsessores, nossos inimigos de outras existências, eles se manifestam muito pra gente através dos sonhos e repetitivos, geralmente, certo? Um outro tópico também, tem algumas pessoas que me perguntaram também, né, Neuza, e quando a gente sonha com animais? Bom, sonhar com animal é uma coisa bastante ampla, né? Algumas pessoas associam, eu sonho com cobra e cobra geralmente é traição, né? A gente tem isso. E o que é que acontece? Existem algumas assim, espécies de códigos, inclusive até Freud fala sobre isso em suas obras, e também o Carl Jung fala, ele tem inclusive o livro dos sonhos, que tem vários símbolos que a gente sonha e que eles são uma interpretação interessante pra gente. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pode sonhar com cobra que pra ela não significa traição, não significa nada. Mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela é espírita, e ela, quando sonha com peixe, é sinal de doença pra ela. Ou seja, a interpretação é o sinal dela, entendeu? Que quando ela sonha com peixe, né, com cardume de peixe, geralmente alguém perto ou ela mesma vai adoecer. Então isso varia de pessoa para pessoa, certo? São certos simbolismos que nós utilizamos, né, para que eles signifiquem determinadas situações. A gente faz essa associação, né, para que determinadas situações. Também nossos guias espirituais, nossos mentores, às vezes utilizam inclusive essas imagens clichês para também nos alertar em determinadas situações, ok? Outro ponto interessante, me perguntaram o seguinte, Neuza, a gente pode programar os sonhos? Não exatamente programar, digamos assim, existem exercícios que auxiliam, que facilitam para que quando você durma, você mude um pouco a sua frequência vibratória e você consiga ir para locais mais iluminados, digamos assim, que você consiga ir para uma colônia, que você consiga ir para uma escola, que você consiga visitar seus parentes, certo? Existem alguns exercícios de relaxamento, que inclusive que melhoram o nosso tônus energético, né? A nossa vibração, a nossa energia, para que a gente tenha menos sonhos agitados e perturbadores. Mas a grande questão não é exatamente uma técnica para você sonhar com aquilo que você quer. Não é exatamente assim. O que na verdade acontece é que nós, no plano astral, muitas pessoas têm o que é chamado de consciência extrafísica. É quando você sabe que está sonhando dentro do sonho. Muitas pessoas têm isso, né? Que elas estão vivendo uma situação em sonho e no meio do sonho elas dizem, opa, isso aqui é um sonho. Então, quando você tem essa consciência extrafísica, aí, digamos que você cria uma espécie de um pouco mais de domínio a respeito dos seus sonhos. Só que esse domínio nunca é completo, porque ele sofre influência do nosso cérebro físico, das nossas lembranças do dia a dia, certo? Dos nossos traumas de infância ou traumas de vidas passadas. Então, muito dos nossos sonhos é interessante, por isso que muitas vezes a gente, que eu falei no vídeo anterior também, por isso que muitas vezes a gente não consegue
lembrar do sonho inteiro, porque algumas lacunas que ficam em aberto durante o nosso sonho, na hora que a gente volta para o corpo físico, o cérebro físico ele tenta ocupar essas lacunas com certas lembranças nossas do dia a dia. Então assim, muitas pessoas têm essa consciência extrafísica. Elas sabem que estão sonhando, elas sabem se é real ou se não é, elas sabem as situações em que elas se encontram dentro do sonho, certo? E isso, para o exercício mediúnico, é muito bom. Um médium que ele é lúcido quando está fora do corpo físico é muito interessante e auxilia muito a espiritualidade nos trabalhos de resgate, nos trabalhos de auxílio aos espíritos sofredores, certo? Durante o seu processo de relaxamento para dormir, é uma dica também que eu dou. Procure, né, relaxar, que eu digo assim, porque nós vivemos viciados no celular. Antes de dormir, a gente tá com a cara ali no celular. Então, recomendo que mais ou menos uns 10 minutos antes de você dormir, você se desapegue do celular e você procure fazer exercícios de relaxamento. Fazer orações também é importante, porque melhora a sua vibração, né? Você se conecta com o seu guia espiritual, você se conecta com o seu mentor, e aí você melhora o tônus energético e você tem sonhos mais tranquilos, ou você consegue ter uma lembrança melhor dos seus sonhos, certo? Mas o exercício mediúnico, se você frequenta a casa espírita, o exercício mediúnico é de vital importância para que você melhore cada vez mais seus sonhos, certo? Para que você não tenha tantos sonhos perturbadores, que você consiga ter sonhos mais tranquilos e o melhor, que você consiga lembrar desses sonhos. Que é interessante que você tente, que a gente tente lembrar, anotar, inclusive, porque eles vão dando significados, certo? Para determinadas situações que a gente vive no plano físico. Para quem tem, por exemplo, sonhos premonitórios, né, é muito importante que anote tudo direitinho para conferir se realmente o que está sonhando faz sentido, se acontece ou não acontece, certo? Gente, e aí depois eu vou deixar uma nova enquete no Stories, certo? Para que vocês possam escolher qual é o nosso próximo tema, tá bom? Super beijo e uma boa semana pra gente.